Eu já falei aqui em várias das histórias que algumas das empresas sofreram muito por causa de uma tal bolha da internet. Isso foi no começo dos anos 2000 e muita gente aqui ou não se lembra ou nem, sei lá, não tinha idade para se importar com isso. Mas o fato é que ela mudou radicalmente o mercado da tecnologia e teve muitas consequências. Nesse capítulo da nossa série você vai saber o que foi essa bolha, por que ela aconteceu e até se a gente corre esse risco de novo. Antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo se você ainda não é um inscrito. Dá um joinha aí porque o tema é muito legal e toca no sininho para receber as notificações cada vez que a gente soltar um vídeo novo. Beleza? Então vamos lá para a história da bolha da internet. A bolha que a gente está falando começa a se formar lá por 1997. As redes como a internet já existiam faz anos, mas só nessa época ela deixa de ser um negócio só de universidades e laboratórios e vai para as casas, muito graças ao protocolo World Wide Web, o nosso www. There are 3 important services you can access on the internet. Surfing the World Wide Web. Surfing? That sounds pretty cool already. Os PCs também vão ficando mais baratos e se popularizam para o lazer. Até no Brasil a internet só chegou mesmo da forma que a gente conhece hoje, em 94, e ficou uns 2 anos em teste, mas isso é outra história que a gente vai contar uma hora por aqui. No Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo, está acontecendo o Internet World 96, uma feira voltada para apresentar alternativas para os navegadores da superestrada da informação. No ano passado, os números de usuários aumentou em 1.700%. Só no Brasil, já são mais de 20 milhões de navegadores. Ou seja, do nada, muita gente conseguiu conexão e começou a consumir coisas novas. Serviços de e-commerce, sites de busca, que eram mais catálogos mesmo, e até algumas investidas em streaming começaram a brotar do nada. E como eles eram novidades, acabaram muito acessados. O resultado disso é que todos os investidores de repente começaram a especular e resolveram que era uma ótima hora para se investir em empresas online. Todos eles, ao mesmo tempo, independente de qual era o negócio e qualquer valor possível. E não eram só os gigantes do capital de risco que estavam nessa não, viu? Tinham também empreendedores novatos que não entendiam direito quais eram as lógicas dessa nova economia e aí entraram na onda. Várias delas que não tinham nenhum plano de negócios de longo prazo, ou até uma possibilidade de render tanto assim, terminavam em .com, para mostrar que elas eram da internet, estavam online, enfim. Um dos nomes dessa bolha veio justamente daí. Um ano antes, alguém já tinha previsto essa crise. O presidente do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, Alan Greenspan, falou numa palestra em 96 que a gente estava numa exuberância irracional, ou seja, ostentando demais e uma hora isso ia dar problema. Uma lei de redução na coleta de impostos de investimentos em 97 também é considerado um grande motivo. E aí a bolha cresceu. Empresas online começaram a valer demais e ações de Amazon, Yahoo, AOL e também de muitas empresas que você hoje nunca ouviu falar atingiram valores absurdos. Em novembro de 98, a rede social TheGlub.com teve as ações subindo em 606% só no primeiro dia de venda. Em 99, 457 empresas nos Estados Unidos que liberaram IPOs, que são as ofertas públicas de ações, era a maioria de internet e tecnologia. Essa negociação de ações era toda feita eletronicamente na Nasdaq, que é basicamente formada por empresas de tecnologia e significa Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas. A edição de janeiro de 2000 do Super Bowl, que é a final super famosa aí do futebol americano nos Estados Unidos, e o horário de publicidade mais caro da TV no ano, teve 17 comerciais de .com com grana para gastar. Outro pico foi a compra da Time Warner pela AOL, em uma das negociações da história da tecnologia de maior valor envolvido e também uma das que mais deu errado. Tava sobrando tanto dinheiro que o site iWon, que dava prêmios em dinheiro em troca de cadastros e jogo online, premiou norte-americanos aleatórios aí com 10 milhões de dólares em sorteios anuais. Essa supervalorização de empresas que nem eram tudo isso assim, e os investimentos feitos pelos ricaços que ou ignoravam conceitos básicos de economia ou não se importavam mesmo, foram inflando a bolha do mercado online cada vez mais. E você sabe o que acontece com uma bolha de sabão assim, quando ela cresce muito de forma desproporcional, não é mesmo? Em 10 de março de 2000, o valor do índice da Nasdaq, que é calculado de acordo com a intensidade das negociações, girava em torno de 1.000 pontos. Mas a bolha fez esse valor ir para 5.048 pontos, um recorde absoluto. O valor combinado das ações lá na época era de 6 trilhões e 71 bilhões de dólares.
Ó, a Nasdaq caiu 4% só no primeiro dia da bolha, especialmente porque gigantes como Dell e Cisco começaram a vender ações descontroladamente para desafogar as contas. Normal, né? Só que isso, somado a todos os outros motivos que a gente já citou, causou uma pane geral nos investimentos. A partir daí, foi só ladeira abaixo. Nas semanas seguintes, as ações despencaram de preço e os rendimentos de muitas dessas companhias não chegavam perto de compensar essa queda. Em 30 de março, a Nasdaq acumulava só 6 trilhões e 2 bilhões de dólares. Em 6 de abril, 5,78 trilhões. É isso aí, em menos de um mês, quase $1 trilhão foi pelo ralo pela desvalorização, que no total foi de 75%. Até hoje, com os valores corrigidos, a Nasdaq não chega nem perto de atingir o índice recorde do estouro da bolha. O que, vendo o que aconteceu, é uma boa notícia até, né? A série Bull da TNT tentou mostrar esse mercado na época, mas foi cancelado, olha só que ironia, antes mesmo do fim da primeira temporada também. Foram 2 anos de terror para várias empresas de tecnologia. No fim de 2000, 1/5 das empresas que fizeram aquela oferta pública lá em 99 fecharam as portas depois de verem os valores despencarem. O governo cortou algumas taxas de juros para reverter ou pelo menos amenizar a situação, mas não adiantou. Os atentados terroristas do 11 de setembro de 2001 só pioraram ainda mais o cenário econômico dos Estados Unidos. E em 2002, a Nasdaq atingiu o piso recorde. A gente tem 3 tipos de empresas nesse período. Olha só, tem aquelas que perderam tudo e deixaram de existir, as que ficaram ali na beira do abismo, se salvaram e seguiram funcionando mais ou menos, e as que souberam aproveitar o período e ficaram ainda maiores. Entre as que bateram as botas não faltam exemplos não, viu? A loja online Pets.com vendia acessórios, rações e produtos variados para você cuidar do seu bichinho de estimação, mas fechou em novembro de 2000. A loja de moda Boo.com teve o mesmo destino. A Flus.com, que era tipo uma moeda padrão de pagamentos dos moldes do PayPal, fechou em 2001 sem dar reembolsos. E a The Glove, aquela rede social lá dos 606%, fechou com as ações custando 16 centavos de dólar em abril de 2001. Entre as do meio termo, dá para citar o Yahoo, que já teve a história contada aqui no canal. A empresa tinha tudo para virar uma gigante, mas fez uma série de decisões questionáveis, inclusive antes, depois, durante a bolha, tipo comprar a empresa de rádio Broadcast.com por 5 bilhões de dólares e descontinuar 3 anos depois. A AOL também nunca mais foi a mesma. As empresas do terceiro grupo são gigantes hoje em dia, olha só. A Amazon e o eBay sofreram algumas pancadas, é verdade, mas ainda são referência em comércio eletrônico. A própria Google já existia de forma tímida e esperou 2004 para a oferta pública de ações e não poderia ter tomado uma decisão melhor. E o investidor Fred Wilson, que ajudou a financiar algumas empresas da bolha, tem uma teoria bem curiosa sobre ela. Ele diz que o estouro dessas crises e dessa aí que eu contei, na verdade é uma coisa boa. Boa? Como assim? Alguns dos gastos descontrolados foram muito bem feitos e deram origem a empresas muito boas, a software de muita qualidade e ajudaram a aumentar a infraestrutura da internet. Foi um sacrifício enorme, é verdade, mas valeu a pena. E olha, não era todo mundo inocente aí não, viu? Investidores da Merrill Lynch, como Henry Blodgett, foram condenados por passar informações falsas publicamente na época da bolha sobre investimentos que eram quentes, mas que ele falava o oposto em e-mails privados para amigos. Já o Frank Quattroni, que na época era diretor do banco de investimentos Credit Suisse, foi condenado por obstruir investigações de IPOs suspeitas. Como você está vendo, a maior parte dos acontecimentos foi nos Estados Unidos, mas o mundo inteiro sofreu as consequências da bolha da internet. Isso porque o dinheiro via boa parte de fontes internacionais. Mas vários negócios brasileiros também foram afetados. Muitas não conseguiram resistir, mas empresas nacionais como o Buscapé, o Dots, o Cybercook, o Oba-Oba e o KD sobreviveram muito bem. A Booknet, por exemplo, foi rebatizada como o bom e velho submarino. A partir da segunda metade dos anos 2000, a Nasdaq e a própria internet passaram por uma fase de reconstrução e estabilização. As gigantes andavam mais tímidas na hora de negociar ações e os investidores ficaram menos descontrolados e controlando também os próprios bolsos. Só que atualmente tem gente que diz que a gente está vivendo em outra bolha online e que ela está prestes a estourar. Quando os smartphones começaram a bombar, o mundo já viveu o perigo de uma bolha dos apps, já que qualquer serviço aí que fazia alguma coisa inovadora recebia milhões em investimentos. Agora, muita gente acha que as startups que recebem aí caminhões de dinheiro bem antes de entregarem resultado, ou até a explosão das criptomoedas, representam um novo perigo para a economia online.
E aí, você acha que a gente vai entrar mesmo em outra bolha da internet? Ou você se lembra alguma coisa aí que mudou na sua vida naquela época da bolha original? Conta aí pra gente nos comentários. E se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço contado aqui no canal, deixa seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo pra você se inscrever aqui no canal do Tecmundo, dar aquele joinha se você curtiu a explicação e também toca no sininho, tem vídeo todo dia no canal. Até a próxima!